Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade à nossa matéria de fatoração. Hoje nós vamos ver mais 3 tipos de fatoração, tá na página 78. Nós vamos ver a fatoração por agrupamento, nós vamos ver a fatoração trinômio quadrado perfeito e a diferença dos quadrados. A princípio, eu falei para vocês que a fatoração é o caminho inverso do produto notável. Então, na diferença de dois quadrados no quadrado trinômio perfeito, no outro nome mesmo, trinômio quadrado perfeito, isso mesmo, a gente vai ver que eles são literalmente o inverso do nosso produto notável. A primeira fatoração que a gente viu foi a fatoração por fator comum. Mas nem sempre vocês vão ver nos exercícios termos que todos têm alguém em comum. Por exemplo, aqui eu tenho AX, AY. O A está em comum. Mas aqui eu já tenho BX e BY. Quem está em comum aqui é o B. E se eu for achar mais pessoas em comum, eu tenho Y, X e X. Mas eu não tenho ninguém que esteja em comum nesses 4 termos, concordam? O A está em apenas 2 termos, o X está nesse e nesse, o Y está nesse e nesse, o B está nesse e nesse. Agora, um que esteja nos 4, eu não tenho. Então, a gente vai ter que fazer grupos, por isso que o nome é agrupamento. Nós vamos ter que fazer grupos de termos em comum. Então, por exemplo, se eu for olhar para esses dois aqui, quem está em comum? O A. Então, se eu destacar o A, quem é que vai sobrar dentro? O X e o Y. Então, eu peguei esse primeiro grupo. Agora, eu vou lá para o meu segundo grupo. Meu segundo grupo é esse aqui, ó. Quem é que está em comum no segundo grupo? O B. Então, eu coloco aqui mais B. Quem é que sobra ali dentro? O X e o Y. X mais Y. Se você parar para analisar, nesses dois aqui, olha, o que aparece em comum? X e Y, X e Y. Então, a gente vai formar 2 novos grupos. O primeiro grupo que eu vou formar é o grupo de quem está aqui, o A e o B. Então, é o A mais B. E o segundo grupo que eu vou formar? Vou abrir parênteses, vou formar o grupo do X mais Y. X mais Y. E agora sim, eu formei 2 grupos, ok? Vou fazer mais exemplo para ficar um pouco mais claro. Todo passo a passo que eu fiz. Então, vamos lá. Primeiro, olhando para esses dois aqui. Quem é que está em comum? O X, correto? X e X. Então, eu vou destacar o X. Do lado de dentro, ó, se eu tirei esse X e esse, sobrou o 8A e sobrou o B, correto? Agora, a gente vai analisar esse outro grupo aqui. Quem é que está em comum? Concordam que é o Y? Ó, botar o mais e o Y. Quem é que vai sobrar? 8A e sobrou o mais B. Ó, e a mesma coisa que eu fiz em cima. Aqui eu tenho 8A mais B, aqui eu tenho 8A mais B. Formando 2 outros grupos, eu vou destacar em primeiro o X que está aqui fora e o Y que está aqui fora. E no outro grupo, o que está aqui dentro, 8A mais B. 8A mais B. Formei 2 grupos, ok? Eu agrupei quem estava em comum. Aqui a mesma coisa, ó. 4x menos 8c. Deixa eu ver se é esse aqui mesmo. 4x menos 8c. Quem é que está em comum? 4x menos 8c. Aqui, olha, se eu pegar os números 4 e 8, o 4 é 4 vezes 1. E o 8 é 4 vezes 2. Então, em comum aqui, eu tenho esse número 4 do produto, desculpa. Então, eu vou destacar aqui o 4. Quem é que vai sobrar dentro? No primeiro sobrou o 1 e o X. 1 e o X, né? O 1 daqui e esse X. Menos do 8 sobrou quem? O 2.
o 2 e quem? E o C. Agora a gente vai lá para o próximo grupo. A gente vai colocar aqui um sinalzinho de mais. E esse próximo grupo aqui é quem? Quem é que está em comum? O M e o X. Então, ó, o M e o X. Então, vai ficar... Deixa eu ver se eu copiei certo. MX menos 2MC. Aqui é C, tá, gente? Eu copiei errado, por isso que eu tava achando estranho. Quem é que vai sobrar? Quem é que tá em comum, então, aqui? Apenas o M. Então, eu destaco o M. Ó, destaquei o M. Quem sobrou dentro? X menos 2C. 2C. Igualzinho tá aqui, olha. Só que aqui eu botei 1, não precisa nem colocar. X menos 2C, X menos 2C. Vou reagrupar eles. Como é que eu vou reagrupar? O 4 e o M ficam junto, 4 mais M. E do outro lado fica quem? X menos 2C. Continuando aqui na letra D, ó. Na letra D, eu tenho aqui x ao quadrado mais 5x. X ao quadrado mais 5x. O x ao quadrado é x vezes x, né? X ao quadrado é x vezes x. E esse x aqui é apenas ele mesmo. Então, olha, se eu pego aqui um x de cada e destaco, então aqui dentro, aqui fora, desculpa, fica esse x que eu destaquei. E dentro, quem é que vai sobrar? Nesse primeiro sobra apenas esse x. E no segundo não sobra nenhum x, vai sobrar o 5. E no segundo grupo, quem é que está em comum? O A. Então, ó, mais o A eu destaco. Quem é que sobrou dentro? Ó, se eu tirei o A, sobrou o X e o 5. Igualzinho para os dois. Se tá igualzinho para os dois, ó, X mais A fica aqui no começo, vezes, depois vem o X mais 5. Aqui eu vou usar o mesmo princípio desse, né? Isso aqui é o que a gente viu lá no fator comum. Ó, esses dois aqui. X ao cubo é x vezes x vezes x. X ao quadrado é x vezes x. Quantos que a gente pode pegar em comum? Esses dois. Então, aqui, ó, eu tenho x ao quadrado. Então, se eu for destacar aqui, quem aparece em comum nos dois é o x ao quadrado. E no x ao cubo, sobrou um x aqui. E nesse x ao quadrado, sobrou alguém? Não, eu coloco mais um. Aí, mais, lá do outro lado, eu tenho o x e o x mais 1. Só que o x e o x mais 1 não tem ninguém em comum, mas eu posso fazer isso aqui. Posso botar 1 vezes o x mais 1. Porque vocês concordam, se eu fizer isso, não altera esse resultado, né? Então, quem é que está do lado de fora? O x ao quadrado e o 1. X ao quadrado e 1. E quem está dentro? O x mais 1. Todos esses resultados que a gente achou aqui, se eu fizer a distributiva, fizer A vezes X, AX, A vezes Y, AY, B vezes X, BX, B vezes Y, BY. Ó, isso aqui que eu achei é igualzinho que tá aqui no começo. Igualzinho. Então, se você quiser saber se você acertou ou não, a única coisa que você faz é a distributiva. Se você fizer a distributiva e ver que o resultado ficou igualzinho que está aqui no início, então é porque você acertou, como se fosse uma prova real. E nós temos também a diferença de dois quadrados. Como que eu consigo identificar quando que isso acontece? Olha para esse primeiro termo. Esse primeiro termo, ele é x ao quadrado. O segundo termo, ele é 5 ao quadrado. Então, para eu fatorar ele, e aqui eu tenho o sinal de menos, que é muito importante. Para eu fatorar ele, vai ficar x menos 5 vezes x mais 5. Ou ao contrário, x mais 5, x menos 5, tá? A gente estudou isso aqui
lá nos produtos notáveis também. Só que a gente está fazendo o caminho contrário, como eu já havia falado. Aqui o 49. 49 é 7 ao quadrado. Eu tenho menos. E A ao quadrado é o próprio A ao quadrado. Então, aqui eu tenho 7 menos A vezes 7 mais A. Ou ao contrário. 7 mais A vezes 7 menos A. Aqui, 4A ao quadrado é 2A ao quadrado. E o 9B ao quadrado é o 3B ao quadrado. Então, vai ficar, e o sinal de menos aqui, 2A menos 3B vezes 2A mais 3B. Ou, como eu fiz nas outras vezes, ao contrário. H ao quadrado é o próprio H ao quadrado. 1 sobre 4 é 1 sobre 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar H menos meio vezes H mais meio. Ou, ao contrário, também como eu fiz em cima. E aquele tipo de atividade, na prática, ela vai facilitar em quê pra gente? Olha esse tipo de conta aqui. Se eu fosse fazer 500 ao quadrado menos 499 ao quadrado, eu ia ter que fazer uma conta muito grande para depois subtrair. Se eu aplicar aquele... Toda hora me foge o nome. A diferença de dois quadrados, como é que eu faria isso aqui, ó? Esse primeiro tá ao quadrado, o segundo tá ao quadrado. Eu posso fazer 500 menos 499 vezes 500 mais 499. Aqui vai dar 1. Então, vai ficar 1 vezes, aqui 500 mais 499, 999. Então, a resposta, ó, 999. Foi muito mais rápido, muito mais fácil fazer esse tipo de conta. A mesma coisa aqui. Ó, o primeiro tá ao quadrado menos o segundo tá ao quadrado. Então, ó, 1997 menos 1996 vezes 1997 mais 1996. Aqui também vai dar 1. Então, vai ser 1 vezes 3.993. Que vai dar o próprio 3.993. Então, é uma aplicação para a diferença de dois quadrados de uma forma que fica muito mais fácil a gente fazer uma conta. E esse tipo de conta pode cair em alguma prova de concurso, como pegadinha, né? Para ver se você ou perde tempo ou faz rápido. Se você perder tempo, quando chegar em alguma outra questão mais difícil, esse tempo vai te faltar. Então, quanto mais rápido você fizer essas questões fáceis, mais tempo te sobra para as difíceis. Por isso que aparecem esse tipo de aprendizado para a gente, para facilitar um pouco a nossa conta. E o trinômio quadrado perfeito. Por que é trinômio quadrado perfeito? Esses dois produtos notáveis, que é o quadrado da soma de dois termos ou o quadrado da diferença de dois termos, que a gente viu lá em produto notável, aparece 3 termos no resultado. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. Esses termos aqui são chamados de trinômios. Trinômios porque 3 termos, tri vem de 3. Então, a gente quer sair desses 3 termos e chegar nesses 2 termos aqui. Como que a gente faz isso? Se você olhar para esse primeiro, ele é um número ao quadrado. Se você olhar por último, ele também é um número ao quadrado, concorda? Ó, primeiro termo ao quadrado, o último termo tá ao quadrado. E o do meio? O do meio é 2 vezes esse primeiro vezes esse segundo. 2 vezes 3, 6. Então, o resultado disso aqui vai ser o primeiro, x, mais esse último, 3 ao quadrado. Nesse aqui de baixo, o mesmo raciocínio. Ó, o 9a ao quadrado, ele é 3a ao quadrado. E o 4? O 4 é 2 ao quadrado. E esse 12 aqui, o 12a? O 12a
é 2 vezes 3A vezes esse 2 aqui. 2 vezes 3, 4. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, aqui, olha, eu vou ter esse primeiro termo, menos, porque esse aqui é menos, esse último termo aqui, elevado a 2. Então, mais uma vez reforçando, a fatoração está totalmente relacionada ao produto notável que a gente aprendeu no capítulo anterior. Então, é como se fosse o caminho inverso. Se eu usei o produto notável, eu vou chegar a uma expressão que pode ser fatorada e voltar no produto notável. É uma ida e uma volta. Então, para a gente aprender bem fatoração, a gente tem que saber muito bem produto notável. Então, se alguém ainda tiver dúvida em produto notável, me pergunte, ok? Para a gente aprender também muito bem a fatoração. Vou deixar os exercícios e qualquer dúvida, me mandem por e-mail ou perguntem aqui na plataforma, tá? Aqui não, né? A gente tá no YouTube agora, então lá na plataforma, no Classroom. Fiquem com Deus, bons estudos e se cuidem.